palavra do Senhor diz em Mateus 28, a partir do versículo 11: A mentira dos judeus. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: Dizei, vieram de noite e os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Ou seja, os judeus não creem que Jesus era o Messias, que o profeta Isaías anunciava, que Jeremias, que todos os profetas anunciaram, porque os anciões e os sacerdotes daquela época pagaram os soldados para mentirem, dizendo que os discípulos de Jesus tinham roubado o corpo dele. E até hoje eles acreditam nessa mentira. E eu fiquei pensando, Deus falou no meu coração, os sacerdotes e os anciões daquela época. Se naquela época já tinha sacerdote e ancião dentro da igreja, no meio daqueles que se dizem o povo de Deus, que mentiam, que roubavam, que crucificaram a Cristo, hoje também existe. Então, eu senti de gravar essa palavra porque Deus falou no meu coração que tem muitas pessoas que deixam de frequentar a igreja, que deixam de fazer a obra de Deus, que deixam de fazer a vontade de Deus porque eles olham para os anciões e para os sacerdotes de hoje, para homens. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus está mostrando aqui, se desde aquela época os sacerdotes e os anciões faziam coisas que não agradavam a Deus, eles mentiam, eles matavam, eles roubavam, hoje também existe isto, infelizmente. Existem sacerdotes e anciões que se dizem ser de Deus, mas eles não são. Pelos frutos conhecereis a árvore. Se você quer saber se uma pessoa é de Deus, ouça o que ela fala, vê o que ela fala. Se o que ela fala condiz com o que está na palavra, se o que ela faz condiz com o que é bíblico. Então, se você quer saber se uma pessoa realmente é uma pessoa cristã, uma pessoa de Deus, veja os frutos. É o que a palavra diz. Então, o que o Senhor quer dizer hoje para você? Não pare de fazer a vontade de Deus por causa dos homens que não fazem. Não olhe para o homem. Porque desde aquela época já havia sacerdotes e anciões que não faziam a vontade de Deus. Eles diziam que faziam, mas eles faziam a vontade do inimigo. Porque até hoje existe sacerdotes e anciões assim, infelizmente. E por isso que eu estou gravando essa palavra, porque Deus, Ele quer que você abra os seus olhos espirituais. A sua luta não é contra carne nem sangue, não são contra as pessoas, são contra o que está por trás delas, contra o mal. Então, se tem alguém te perseguindo, ora. Se tem alguém que te odeia, ame essa pessoa e abençoe essa pessoa. Ah, Ana Paula, mas não é fácil. Não. Mas Jesus, Ele conseguiu, Ele nos ensinou a viver esse amor. Então, onde você está hoje, viva o amor, viva o perdão de Deus. Deus, Ele te fortalecerá para que você não saia da igreja, para que você não pare de fazer a obra de Deus, para que você não cesse de fazer a vontade de Deus. Porque infelizmente, há o joio no meio do trigo, mas no arrebatamento, quem será levado será somente o trigo, não o joio. Qual que é a diferença do trigo e do joio? Porque o trigo, quando vem o vento, ele se dobra, mas o joio ele continua de pé, ou seja, ele não se dobra, ele não se rende à vontade de Deus. Então, hoje é essa palavra para você. Se renda à vontade de Deus para a sua vida. Não olhe para os homens, porque maior é Deus. Deus, Ele é perfeito. O homem, ele não é. O homem, ele busca a perfeição, que é a estatura do varão perfeito. Mas se nós não estivermos dentro da palavra, buscando em oração, em jejum, e o Espírito Santo em nós, nas nossas vidas, nós não conseguiremos ser perfeitos. Porque perfeito é só Deus e Ele que nos faz e nos traz essa perfeição na nossa vida. Amém? Então, quando você olhar para o outro e quiser que ele seja perfeito, seja primeiro perfeito você e não aponta a trave no olho do seu irmão. Olha para a sua e julga-te a ti mesmo. Amém?
E essa foi a palavra de hoje. Que Deus te abençoe.